Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Robson Cunha, eu tenho cabelos grisalhos, uso um bigode, um cavanhaque grisalhos também, uso óculos semi-arredondados, pele clara, estou usando uma camisa estilo polo na cor vermelha. Estamos com Sandra Santiago, que faz a tradução para Libras. Ela tem pele clara, um rosto arredondado, cabelos nos ombros, cacheados, encaracolados, e traja uma blusa preta, azul marinho, preta. Então, mais uma vez, sempre bom estarmos aqui para aprendermos um pouquinho com a veneranda Joana de Ângeles. Cada espírito abraçou uma causa, esses escritores, né, preocupados com os espíritos que encarnam, e esses autores espirituais com o propósito de auxiliar no aprendizado, sabendo eles que muitos dos seus ensinamentos são incorporados no processo evolutivo de cada um, e os efeitos são singulares, são subjetivos, e guardam a temporalidade de cada alma encarnada, mas eles abraçam linhas de pesquisa, objetos de estudo, a exemplo de André Luiz, que estudou o magnetismo, Meimei, que humaniza os santos, a Amélia Rodrigues, convidada da veneranda Joana de Ângeles para escrever também, ela abraçou a causa de nos trazer os bastidores da vida de Jesus. A Joana de Ângeles não difere, ela abraçou a psicologia. Ela estuda há séculos a psique humana. E ela traz a psicologia, em que intitula de psicologia profunda, por conta do inconsciente, né? Ela, quando nomeia a sua psicologia de psicologia profunda, ela traz a psicologia do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, a psicologia arquetípica, que encontra ressonância na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, um espírito também missionário, com um propósito de dar continuidade aos estudos e pesquisas a respeito da psicologia. Joana nos traz a psique, e na sua série de 16 volumes, que é a série psicológica. Nós estamos no volume 11, no capítulo 24, onde a veneranda fala sobre a perfeição. Quando Joana nos traz o sujeito, o ser humano, com a perspectiva psicológica, na perspectiva da psicologia profunda, ela tem um propósito de nos fazer conhecer por dentro particularidades que explicam o nosso comportamento, as nossas reações, as situações pelas quais a gente passa. E esse propósito dela, tão nobre, nos auxilia, porquanto compreendendo como funcionamos, como é a nossa psique, a psicodinâmica, a dinâmica da psique,
né? Qual é a interferência e repercussão que ela tem no comportamento, nas nossas escolhas, nas nossas emoções, nas expressões das nossas emoções, fica mais fácil a gente passar por esse processo reencarnatório. Quando muitas vezes sentimos uma dificuldade, desprendemos um esforço monumental para chegarmos à perfeição que o Evangelho nos espera, nos propõe e que Jesus espera de cada um de nós, quando esse esforço é muito grande, pode atentar para o fato de que estamos querendo ajustar o comportamento à fala de Jesus, aos ensinamentos dos evangelistas, de Jesus através dos evangelistas, através das interpretações dos espíritos do mais alto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando trazem as partes trazidas de Jesus, emanadas de Jesus, que suscitariam dúvidas. Nós queremos ajustar o comportamento, as falas, ao que lemos, ao que estudamos, ao que ouvimos nas preleções doutrinárias, nos estudos evangélicos, nas pesquisas da doutrina espírita, sem compreender. E é por isso a nossa maior dificuldade. Porque não compreendendo, nós estaremos dando um salto entre a leitura que fizemos e o ajuste do meu comportamento. O comportamento é a expressão da nossa história. É a expressão da história do espírito. O nosso comportamento é a expressão do repertório de experiências que carregamos e foram construídas ao longo da vivência da existência do espírito desde que criado. É preciso que compreendamos. E é essa a proposta da veneranda Joana de Ângeles, nos mostrar o porquê, nos mostrar as razões pelas quais sentimos dificuldades. A primeira dificuldade, e que Joana desconstrói, literalmente ela desconstrói, é a ideia de Jesus Deus, de Jesus não humano. A perfeição de Jesus, ela é como de qualquer um de nós lá na frente, no último mundo, no mundo divino, né? Resultado das experiências dele vividas. E Joana frisa isso. Jesus transitou pela humanidade com muito equilíbrio, muita serenidade, entre todos os polos, respeitou a lei dos homens, mas não deixou de imprimir as leis divinas, as leis naturais, acolhia, compreendia, afagava, porque foi um espírito que evoluiu por suas experiências multitemporais, né? Múltiplas experiências durante toda a sua existência. Joana quer frisar isso para que a gente não fique na ideação equivocada de Jesus, modelo e guia da perfeição, é perfeito porquanto espírito, filho de Deus, que também somos, mas especial, divino, com propriedades santificadas, concedidas pelo Criador, para que ele viesse a exercer a sua missão e ter sucesso. Joana dá um sonoro não. E ela abomina
o Cristo teológico, aquele da divindade, aquele que é deificado. Por que hoje eu enfatizo a desconstrução de Jesus, um Deus, e trago a palavra de Joana quando ela traz Jesus como Jesus homem? Literalmente é a expressão que ela usa para nos apresentar Jesus, para fundamentar os seus estudos da psique a partir do modelo e guia Jesus, mas não Jesus Deus, Jesus homem. O propósito dela, quando enfaticamente traz a ideia de Jesus homem, e é um tema para ela inegociável, ela é inflexível nisso, é determinante para a gente estudar principalmente esse tema da sua obra, a perfeição. Porque, assim, se construirmos dentro de nós um Jesus deificado, um Jesus Deus, a perfeição estará muito e muito e muito mais distante e talvez inalcançável por mim. Se eu construo um Jesus Deus dentro de mim, a perfeição dele eu não alcançarei. Se não alcançarei, desisto. E se não desisto, me contento com o pouco que eu possa conseguir. E se for uma dessas duas a minha estratégia, eu simplesmente não me esforço, não me trabalho, não renuncio ao que eu preciso, ao que me incomoda. Eu não desconstruo as minhas sombras. Eu não tenho o menor interesse em expandir a minha consciência, porque o jogo não será ganho, porque todo o meu esforço terá sido estéril. E é exatamente isso que Joana nos alerta. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito evoluído. Emmanuel diz que o processo dele já é cessado. Ele não tem mais nada o que evoluir. Ele veio como missionário. Mas ele veio como missionário trazido por um outro espírito missionário, igualmente missionário, que precisava para trazer ou fazer vir Jesus à Terra, à humanidade. Esse espírito, igualmente missionário, precisava encarnar num corpo feminino para que Jesus viesse pela carne, para que Jesus viesse humano. Por isso ele é modelo e guia. Por isso ele pode ser o modelo e guia. Por isso eu posso ter esperança. Por isso eu me esforço. Porque sei que é possível. Porque Jesus não é um Deus distante de mim, mitológico, ou filosófico, ou religioso. Não. Jesus foi um espírito que encarnou num corpo para mostrar que tudo que ele trazia era factível. Ponto. A partir daí eu faço o que eu quiser. A partir daí eu tenho a consciência de que se me encontro com a qualidade que traz a minha escolha, se me encontro com o meu modelo de resposta equivocado, doentio, para as circunstâncias que a vida me traz, aí eu sei agora que se escolho me lamentar ou fugir, não enfrentar o meu processo evolutivo através dos contextos, muitas vezes criados por mim, e através de uma sucessão de fatos planejada anteriormente na construção do meu processo reencarnatório, para que eu pudesse passar e burilar a minha alma, fica mais difícil. Eu posso fazer essa escolha. Mas agora,
para todos nós, já não é mais inconsciente, já será consciente. Porque inconscientemente nós fomos criados com um Jesus Deus, né? E agora a veneranda traz a imagem do Jesus homem. A veneranda começa o estudo desse capítulo, e ela não foge à regra, quando ela traz sempre uma passagem bíblica, e dessa vez ela traz Mateus 5, 48. Sabemos que Mateus 5, onde é descrito todo o Sermão da Montanha, essa fala de Jesus também está incorporada no Sermão da Montanha, mas ela é um ponto, dentre outras orientações, né, que o ponto comum desse conjunto que traz essa fala de Jesus em 5:48 de Mateus, é uma lista, vamos dizer assim, de propósitos em que Jesus nos incumbe reflexionar. Ele nos incumbe reflexionar. E em 5:48 de Mateus ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz extratos pelos espíritos do mais alto que auxiliaram na construção da codificação, conjunto de livros que nos traz o funcionamento das leis naturais, que nos explica de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, quem sou eu, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz somente aquilo que Jesus falou e que poderiam suscitar dúvidas. É por isso que nós precisamos continuar visitando o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, escrito pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Né? Porque quando Jesus falou por amor, quando Jesus foi claro nas suas falas, nós não encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vejo ainda alguns espíritas e simpatizantes entendendo que a Bíblia dos católicos ou a Bíblia dos evangélicos e que o livro dos espíritas é somente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mito. Não é isso. E nós precisamos estudar a Bíblia e podemos fazer até mesmo quando na nossa família tenha uma diversidade de crenças, fazer o Evangelho no lar também com a Bíblia, com a palavra de Jesus. Né? Então não seja por isso. Né? Se a família tem só espíritas, tudo bem, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se não, pode ir para a Bíblia, para o Evangelho de Jesus, para a Boa Nova, com muita tranquilidade e sem culpa. Então, já que o evangelista traz a fala de Jesus, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, os espíritos do alto, eles, na codificação, explicam isso, no capítulo 27, no item 2. E, geralmente, nas parábolas de Jesus, aquilo que suscitar dúvidas, eles começam assim: não seria conveniente analisarmos ou compreendermos de uma forma literal as palavras de Jesus. Quando o mestre disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, Jesus sabia que não poderia ser compreendido, ele jamais esperaria isso da humanidade. Mas é lógico que ele precisaria trazer uma temática que chocasse, porque foi essa
a sua proposta, que revolucionasse, que inquietasse, que provocasse na humanidade reflexões. Sede perfeitos como vosso Pai está, como vosso Pai é perfeito. Mas os Espíritos nos mostram que a perfeição não é a plenitude da perfeição, senão uma perfeição relativa. E essa perfeição relativa, essa relatividade da perfeição que nós precisamos perseguir, buscar, ela é sempre dinâmica, atualizável. Hoje nós somos mais perfeitos que ontem, menos perfeitos que amanhã. Mas amanhã, ainda que mais perfeitos que hoje, seremos também amanhã ainda imperfeitos. E seremos imperfeitos e somos imperfeitos hoje, fomos ontem, porque estamos num processo evolutivo. Então, a plenitude da perfeição, ela não é alcançada senão ao longo das sucessivas encarnações e das passagens tantas pelo entre-vidas, onde nós fazemos algumas reflexões que poderíamos, por termo daqui da Terra, pegar emprestado a expressão balanço do que fizemos e do que nos falta fazer. Balanço de por onde passamos e por onde precisamos ainda passar. Então, a perfeição, ela é relativa. A perfeição, para a psicologia profunda de Joana de Ângeles, para a psicologia analítica, ela é alcançável pela integração das nossas polaridades, né? Já sabemos aqui, né, que tudo no universo é dual, que tudo no universo é polar, alegria, tristeza, né? Dia, noite, masculino e feminino, apenas para quem estiver nos assistindo hoje pela primeira vez, mas pauta essa polaridade psíquica, né, como leis do universo, são propriedades do universo, todo o universo ele é dual. Basta falar em energia, porque tudo é energia, e essa energia ela é producente, ela produz efeitos, ela produz vidas porque ela é polar, tem o polo positivo e o polo negativo. Só assim essas luzes se acendem, só assim a minha luz se acende. A minha luz se acende não só por tudo que eu tenho consciência e já não faço, porque sei que não é a melhor escolha, não é aí que a minha luz se acende. A minha luz se acende quando eu vou para o polo negativo, para a sombra. A consciência já é a luz. A minha luz se acende, a minha luz espiritual se acende quando eu vou para a minha sombra e resgato meus conteúdos e trago a luz da consciência. É aí que a nossa luz se acende. Joana frisa que nós transitamos pelo instinto, passando pelo sentimento, para chegarmos um dia ao amor pleno, à plenitude do amor. Ainda temos muito hoje, habitantes do segundo mundo da escala evolutiva, de instintivo, de primarismo, como também diz Joana. Um ego ainda infantil e primitivo, que precisa ser encorpado, que precisa ser engordado com os meus conteúdos inconscientes para que essa sombra se esvazie e o meu consciente se expanda. O processo de expansão da consciência, da autoconsciência, do autoconhecimento, que expande a consciência na medida em que eu vou me conhecendo, não somente aquilo que está na minha sombra que eu preciso tratar, mas também todas as minhas capacidades, todas as minhas competências, todas as minhas habilidades, os meus pontos positivos, os meus recursos, aqueles que me fazem dar termo e solução a problemas que aparentemente no primeiro momento não tem solução, mas nós criamos possibilidades quando as possibilidades não existem. Não é somente encontrar uma possibilidade
que eu ainda não estou vendo? Não, se ela não existir, eu posso criar. Então, são esses recursos criativos que eu preciso conhecer num processo de conhecimento de mim mesmo, autoconhecimento, para que eu saiba que eu não preciso mais ficar no patamar da lamentação. E que eu não preciso mais ficar na ordem, na instância e na fase da projeção, buscando no outro um culpado pelas coisas que eu não consigo fazer, por aquele que eu não consigo ser, por quem eu não consigo realizar. Então, o processo de autoconhecimento vai nos mostrando quem verdadeiramente somos. Por isso, perfeição relativa, trazida por Joana de Ângeles nesse tema. Porque eu ainda não me conheço. Eu ainda não sei dos meus recursos. Tem muito do senso comum que diz assim: o homem não usa 10% da capacidade do seu cérebro, não é? Mito. Mito. Nós usamos o nosso cérebro, nem mais nem menos. Usamos para aquilo que a própria vida nos faz vivenciar. Agora, eu posso usar naquele tudo trazido por Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Por essa perspectiva, quando a minha fé é fraca, quando eu me lamento, quando eu jogo a toalha no estilo de superação pessimista, mais cedo, quando eu deixo de tentar, quando eu paro e não concluo porque acho que não conseguirei, aí sim eu paro de usar o cérebro. E não chego à perfeição, porquanto se desisto, se não enfrento, se não transformo, se não modifico, se não aprendo, se não atualizo o meu código genético, se não vou me vendo cada vez mais superado em relação ao que fui, não cresço. Não alcanço a perfeição, ainda que relativa, desse mundo. Serenidade é fruto dessa compreensão que falamos no preâmbulo. Quando nós tentamos mudar o nosso comportamento e que achamos, eu não devo me irritar, eu não posso mais ter raiva, eu tenho que perdoar de qualquer jeito. Sabe aquela coisa que Joana classifica esses como hipócritas? E diz claramente, deixe de ser hipócrita, veja quem você verdadeiramente é. Nós precisamos voltar só um pouquinho, essa é a nossa proposta de hoje. Ao invés de querermos mudar o nosso comportamento, nos aceitarmos do jeito que somos, ainda aprendendo. É melhor errar o nosso próprio erro do que acertar com o conselho do outro. Não tem crescimento, não nos aproxima da perfeição. Eu preciso viver, eu preciso experienciar. A perfeição, ela vai sendo construída para e passo com as experiências, com as vivências. Quando a gente diz, epa, não é por aqui, é porque nós já vivimos uma situação semelhante antes, já temos informações, registros, já está no nosso repertório, e eu digo, epa, isso aqui não vai dar certo. Alguma coisa me diz que não é esse o caminho, não é essa a alternativa. Percebe? E eu só chego a essa renúncia, a essa consciência de que não devo ou que não quero, porque já vivi antes. Eu não posso hoje não querer se eu não souber os efeitos daquilo quando eu quis. Esse é o processo de burilamento do espírito e de caminho em direção à perfeição trazida pelo Mestre. Os homens, a humanidade condenava. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo.
O Velho Testamento, a época mosaica, dos trabalhadores, né, de última hora, o mundo era condenatório, o modelo de relacionamento era punitivo, excludente. Se aceitas, serás salvo. Se não aceitas, não serás salvo. Simples assim. Né? E Jesus vem exatamente por isso, porque a humanidade estava caminhando por um processo punitivo. Ele traz a proposta educativa. É por isso que nós dizemos que o pai não é cobrador. O pai punia no Velho Testamento quando tinha, né, aquelas as viroses que não eram explicadas, né? Quando os insetos vinham em bando e destruíam o plantio, se classificava aqueles fenômenos como a ira de Deus, né? Mas nós não temos um pai que se ira e que pune, senão aquele que nos educa. Nós pedimos, na oração a gente louva, agradece e pede. É lícito, bacana. Mas nós não temos um pai a quem precisemos pedir, porque o pai já sabe do que precisamos. E o que precisamos no olhar amoroso e misericordioso do pai é o que nos ensina, é o que nos burila. Divaldo Franco, ele disse uma coisa muito interessante uma certa feita, que a gente atribui a Deus tudo de bom que acontece na nossa vida. E Divaldo nos chamou a atenção, olha, as coisas que, entre aspas, de ruim acontecem na nossa vida também é de Deus. Ruim é um adjetivo que nós atribuímos àquilo que não esperávamos que nos acontecesse. Ou que não nos traga uma coisa visível ou perceptivelmente boa. Aquilo que nos ensina, que nos educa, que nos transforma, muitas vezes nós adjetivamos como ruim. A enfermidade nós dizemos que é uma coisa negativa, mas não é. Sabidamente não é. A dor adjetivamos como uma coisa negativa, mas não é. Sabidamente a dor não é negativa, senão positiva. A dor transforma, a perda transforma, o desapego transforma, as renúncias me transformam, né? A frustração me transforma. Muitos pais evitam que seus filhos sejam frustrados. Meu Deus, o desenvolvimento está sendo altamente prejudicado. Então, tudo aquilo que nos transforma e que, em princípio, nos parece ter um gosto, um sabor amargo, nos leva à perfeição. Mas, Robson, para eu alcançar a perfeição eu tenho que sofrer? Não, não necessariamente. O que é o sofrimento, se não olhar para o que nos acontece, não como oportunidades que me levam à perfeição, mas como pontos, fatores, eventos e fenômenos negativos. Se olho assim, sofro. Já dissemos aqui insistentemente, perdoe-me se canso os ouvidos de quem já ouviu, mas tudo que nos acontece tem dois elementozinhos muito importantes: causalidade e finalidade. Se eu busco a causa daquilo, ou explicar aquilo que me está acontecendo, eu sofro. Mas se eu olho para a finalidade e busco saber o que é que aquilo está agregando no meu processo, eu não sofro. Aquilo que me acontece pode ser até doloroso, mas mesmo doloroso, eu só sofro se eu quiser. Não são poucas as pessoas, graças a Deus, que sorriem na dor. E não é um sorriso hipócrita, é um sorriso sincero, é um sorriso de gratidão.
Quando o médium ofereceu a Chico Xavier a cura do olho dele, ele sorriu e disse: não, meu filho, muito obrigado. Deixe o meu olho do jeito que está, porque ele me incomoda. E eu cresço com o incômodo que ele está me causando. Se você me curar, ele vai deixar de me incomodar. E eu não vou prestar atenção no que isso queria me dizer. Lá na frente, em outra encarnação, eu vou sofrer muito mais. Então é isso que eu tenho para agora. Eu não quero que você me cure. Sei que podes, mas não quero. Né? Essa enfermidade no meu olho é minha. E me diz alguma coisa. E me ensina. E me constrói. Atualiza o meu código genético do corpo, atualiza o meu espírito, a minha alma. Vencida essa enfermidade, eu passo para um outro patamar. Chico Xavier não sofria com essa doença, com essa enfermidade. Mas outros podem sofrer com uma enfermidade semelhante. O sofrimento está na leitura que faço sobre aquilo que me acontece. Ponto. Não é o fenômeno, não é o que me acontece que causa sofrimento. Porque nada tem finalidade de me fazer sofrer. As coisas têm finalidade de me fazer sentir dor, porque é a dor que me inquieta e que me leva a reflexionar a respeito da minha vida. Não é somente sobre enfermidade, é da minha vida, da minha conduta. Esse vírus, ele leva a um isolamento aquele que uma vez contaminado por no mínimo 14 dias. Isolamento. Isolamento total para uns. Sofrimento para uns. Mas não é um isolamento total, porquanto eu tenho talvez a oportunidade de estar comigo, de reflexionar sobre mim, de dialogar comigo mesmo. Como diz Joana de Ângeles, não temos o hábito, não temos o costume de voltarmos para dentro de nós. Sofremos. Nesses momentos, nessas situações, até mesmo não precisamos nem desse vírus, mas quando quebramos uma perna e que ficamos imobilizados? Quando estamos de cama por uma outra enfermidade qualquer? São convites da vida para dizer, olha, por onde estás andando? Quais são os caminhos que estão seguindo? Oportunidades de buscar e encontrar, com toda certeza encontrar, a finalidade de tudo aquilo que eu passo. A perfeição requer isso. Então não adianta suscitarmos a possibilidade ou nos tornarmos movidos pela esperança de sermos perfeitos um dia, ou de nos entendermos no processo de aperfeiçoamento sem que nada nos aconteça. Não tem. Joana também nos diz, isso aqui não é uma colônia de férias, né? Então é preciso que reflexionamos a respeito das coisas da vida, dos acontecimentos, e que saibamos que a perfeição ela é literalmente relativa, né? Nós temos um self estruturante, como diz Joana, mais uma vez nesse capítulo. Self é um elemento da estrutura psicológica, da estrutura psíquica, da psique, para a psicologia analítica, para a psicologia profunda, mas não é da psicanálise, não é, da estrutura da psique para a psicanálise, para Freud, né? E o self, ele é um elemento da psique estruturante, é ele quem faz a ligação dos conteúdos inconsciente coletivo, inconsciente individual com a consciência. É o self, essa essência divina que está em todos nós, que vai nos puxando, nos tirando do fútil quando permanecemos muito tempo nele. Nos puxamos para a coisa séria quando a gente fica somente nos prazeres da vida, nos prazeres da carne, nas efemeridades. Né? Então é esse self que nos estrutura e que nos auxilia no processo evolutivo a caminho da perfeição. Então veja que o Criador, ele já nos trouxe todos os recursos necessários para darmos termos ao nosso processo evolutivo em todas as suas fases, em todas as encarnações. Eu preciso olhar para isso.
sem neurose. Robson, eu tenho que aprender tudo isso agora? Não, tem que viver, somente viver. E se trouxer um componente positivo de que há um Pai misericordioso, um Pai que não somente nos concede, mas que nos educa, que nos ampara. Nós estamos aqui fadados a superar todos os desafios que escolhemos viver nessa e em todas as outras encarnações. Mas nos assustamos muitas vezes quando estamos diante daquelas situações que nós mesmos escolhemos. Nós vamos alcançando, nós não vamos alcançar a perfeição. Olha só, isso seria uma apologia a darmos um salto. Nós não vamos alcançar a perfeição, nós estamos alcançando a perfeição. É gerúndio? É gerúndio. Para a perfeição é gerúndio mesmo. Nós estamos alcançando a perfeição, né? Nós estamos nos aperfeiçoando a cada instante. Aqui tem um componente intelectual, né, no aprendizado coletivo, que contribui com o nosso aperfeiçoamento. Não nos aperfeiçoa, mas nos dá elementos para nos aperfeiçoarmos. Olha só, não vamos ficar somente diante do computador ouvindo palestra não, que não tem evolução. Sinto muito dizer isso. A gente tem sim que beber, que ler, né? Agora, depois, a gente tem que ir para a vida, vivenciar. Porque Joana diz que o processo evolutivo, que é a evolução, o caminho da perfeição, o aperfeiçoamento, passa por um esforço pessoal, passa pelo autoconhecimento, passa pela seletividade, naturalmente nos tornamos mais seletivos, nós vamos nos distanciando de algumas ideias imaturas, nós vamos nos distanciando da futilidade. Tem momentos que a gente vai dizer, meu Deus, o ano passado, à véspera de um evento festivo como esse, eu já estava, e hoje eu não sei o que eu tenho, eu não me incomodo mais, eu não me inquieto, eu nem quero mais, as pessoas me chamam e eu nego, eu estou me estranhando. É para se estranhar mesmo, a evolução. Os nossos valores vão mudando, e nós vamos nos tornando mais seletivos. Seletivos na música, seletivos na literatura, seletivos nos assuntos, seletivos nas companhias, seletivos nos diálogos, seletivos em absolutamente tudo. O processo de aperfeiçoamento continuado que vai provocando mudanças comportamentais com naturalidade, sem neurose. Joana nos diz que o processo de aperfeiçoamento faz a gente ir revisando os valores, revisando os princípios, eliminando a projeção. Eu vou começando a perceber, epa, o injusto que eu fui. Eu atribuí aos outros a culpa pelo que sou, pelo que não tenho, pelo que não consigo. E me lamentava por não ter pessoas que cuidassem de mim, que me proporcionassem tudo o que eu desejo. Eu sou infeliz porque os outros não fizeram por mim. Aí a gente vai se aperfeiçoando com a vida e vai percebendo, epa, não é isso não. Não eram os outros não que eram responsáveis por mim. Sou eu mesmo. Agora eu vejo. Eu não tenho mais ninguém para apontar e procurar. Esse dedinho aqui é um radar para aquele que ainda projeta, né? Mas é natural, não está certo nem errado. A gente fica assim, procurando culpados para o que eu sinto, para os meus sofrimentos, para as minhas dores, para as minhas frustrações. E a gente passa por isso, supera isso e entra em contato com a gente mesmo, e aí, no processo de aperfeiçoamento, se desenvolve mais um dos todos nossos autos, a autorresponsabilidade. À medida em que eu vou alcançando a perfeição relativa daquele mundo, daquela instância, daquele grau evolutivo, eu vou desenvolvendo uma responsabilidade sobre mim mesmo. E, como derivado da autorresponsabilidade, vem um outro autocuidado. Eu preciso cuidar de mim. É assim que vai se dando o processo de aperfeiçoamento. É por isso que hoje eu sou perfeito por ser imperfeito. Porque a minha perfeição está em construção, não está completa.
É por isso que eu não posso prometer a ninguém, nem aqueles com quem eu vivo, nem aos meus amigos, que não voltarei a cometer aquele erro. Não posso. O que eu posso dizer para os que convivem comigo e para os meus mais próximos, para os meus amigos, é: olha, eu prometo que vou me trabalhar para que um dia, não sei quando, não sei em que encarnação, eu não venha mais fazer isso. Eu só prometo, só posso prometer que eu estou me trabalhando. Eu estou atento para isso, mas não significa que eu deixarei de fazer aquilo que fiz. Aquela coisa de não errar pela segunda vez um erro cometido, isso não é humano, isso não é de Deus. Jesus não disse assim. Jesus compreendeu a dificuldade dos seres humanos de alcançarem a perfeição. Por isso que ele era complacente e compreensivo. Por isso ele acolhia. Por isso que ele não deixou que o apedrejamento acontecesse. Né? Porque atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nem ele mesmo atirou a pedra. Então, Joanas nos mostra que a nossa escolha vai se qualificando ao longo do processo de aperfeiçoamento, né? E que nós temos um Criador, um Pai misericordioso, um amigo como Divino Mestre, que não nos protege das consequências das nossas escolhas, mas nos ampara e quando caímos, nos dá a mão de novo. E nos recebe sorrindo, porque compreende a nossa queda. Não espera esse Pai misericordioso que não caiamos, mas espera que não desistamos de cair e de levantar, e de cair e de levantar, e de cair e de levantar. Nós temos um conceito de perfeição, nós espiritualizados e que estamos também no processo de espiritualização, equivocado a respeito da perfeição. E muitas vezes, muitos transtornos de ansiedade decorrem da minha aparente incapacidade de fazer as escolhas que eu sei que devo através do Evangelho. Não é assim. Eu não vou dizer lamentavelmente, mas eu digo, não teria a menor graça se lêssemos um livro e ao fecharmos estivéssemos evoluídos. Não tinha a menor graça. Se não precisássemos viver. Se for, eu adoro ler, e se o livro vier com um café, então, meu Deus, alguém vai me futucar várias vezes para eu voltar para a Terra. Mas não teria a menor graça evoluir somente lendo, por mais que a leitura seja prazerosa. Nós precisamos da vida, nós precisamos viver. E foi um dos exemplos que Jesus nos trouxe. Reencarnarás como eu estou reencarnando. Você para o seu propósito, eu para o meu, dizia Jesus. Né? Eu para ajudar os homens a ver o que eles não estão vendo. Você para evoluir, para transformar o seu espírito. E passamos, inexoravelmente, por uma crise existencial, não tem jeito. Vai chegar uma hora que a gente vai questionar e vai dizer, não pode ser, a vida não pode ser só isso. Todo fim de semana uma balada, todo fim de semana uma festa, todo fim de semana... Não é só isso. E aí, aquele selfie vai mostrando que falta alguma coisa. Não é? E é isso. A sombra fica nos puxando para as questões do inconsciente e o selfie nos puxando para as questões do espírito, para a evolução. E passamos por esse conflito, não é? Mas é exatamente esse conflito que vai proporcionando a integração. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui, se... Então, o Dimas, nosso querido Dimas Castellucci, quais recursos podemos adotar para utilizar adequadamente o sofrimento para a evolução? Como encurtar o tempo do sentimento da dor para a mudança, ou seja,
Como reduzir o tempo de transição dolorosa? Olha, a dor, ela tem começo e tem fim em si mesma, né? A durabilidade dela é até nós aprendermos com ela. Quando isso acontece, ela deixa de existir. A dor não é um método punitivo, senão um método educativo. Se aprendemos com a dor, somos aprovados, fim de papo. A dor deixa de ter função. Entende? Então, assim, essa temporalidade, ela é subjetiva, ela é relativa, né? Mas a dor eu preciso conviver com ela até que eu me burilhe, até que eu aprenda de alguma forma. Quantos não se curam das dores de uma enfermidade que muitas vezes os homens, a ciência não, tá? Mas alguns homens da ciência dizem incurável, né? E se curam, e contradizem, né? Então, assim, por quê? Porque aprendem. Robson, é um processo, assim, muito transparente, numa linguagem intelectível, facilmente compreendida? Não. É uma linguagem da existência, uma linguagem existencial. Agora, o nosso inconsciente, ele vai interpretando, os nossos sonhos vão trazendo para a consciência as razões daquela enfermidade através de um processo simbólico, né? A interpretação, a análise dos sonhos não é nada que a gente encontre nas bancas de revista, nada contra, né? A R$ 9,90. Não tem tabela, né? Mas o próprio sonhar tem uma propriedade psíquica. Como também o sono tem uma propriedade psíquica. Então, todo esse processo de compreender tudo que passamos, as nossas dores, não é só consciencial, é muito mais inconsciente do que consciente. E é por isso que eu digo, fiquemos tranquilos, confiemos no Criador, porque todo o nosso construto já foi feito para elaborar tudo que passamos. Se não conseguirmos por nós mesmos, precisamos pedir ajuda, como diz Joana de Ângeles, né? Literalmente ela diz, se não conseguir por si mesmo, procure ajuda qualificada. Textualmente, palavras da veneranda Joana de Ângeles em uma de suas obras, né? De tantas que eu já li, não estou chegando exatamente àquela. Mas assim, é um processo educativo e tudo tem seu tempo. As dores não podem ser retiradas dos seres humanos. É por isso que muitas vezes a gente vai buscar um remedinho para esconder aquela dor, não resolve muito não. A causa ainda vai estar ali. Essa dor ainda não terá sido elaborada. A indústria farmacêutica, por mais avançada que esteja a tecnologia, ainda não produz comprimidos evolutivos, né? A evolução se dá unicamente pela vivência, pela experiência. Não consigo ver se tem mais alguma coisa. O pior é que tem pessoas que nem passando por essas situações fazem essa reflexão e procuram ser melhores. Realmente, mas cada um no seu tempo, né? Como o próprio Jesus dizia, há olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele falava, ele ensinava, ele veio aqui, ele esteve aqui, ele peregrinava, e muitas vezes nem os próprios discípulos que recebiam as orientações diretamente dele, às vezes acreditavam, internalizavam. Pedro era um altamente questionador, ele dizia, não, Jesus, não vou fazer isso não concordo com isso não, como se Pedro tivesse alguma coisa que concordar. Jesus silenciava e entendia, né? Jesus não substituiu ninguém do seu time, poderia, né? Você não concorda comigo não? Então, com licença, me dê sua vaga, que eu vou trazer outra pessoa. Não, Jesus compreendia que é da humanidade enxergar ou não enxergar, ouvir ou não ouvir. Cada um tem seu tempo. As coisas só fazem sentido para mim no momento em que eu alcançar um grau que me permita enxergar e compreender.
Antes de eu chegar nesse momento da minha evolução, do meu processo, do meu aperfeiçoamento, não tem quem me faça concordar com aquilo que ainda não alcanço. Alguém me disse um dia: Robson, que coisa linda, esse livro é um espetáculo. Pasme, me indicaram esse livro há 5 anos, eu comprei esse livro e olhei para ele, ensaiei ler, li as primeiras palavras e larguei. Se eu soubesse que esse livro era tão bom, tão construtivo, tão agregador, eu teria lido há 5 anos atrás e já seria uma outra pessoa. Eu digo: não, não tinha mesmo. Um livro não seria lido há 5 anos de forma alguma, porque não estávamos evoluídos a um ponto de perceber o valor que aquele livro trazia. Ela só percebeu o valor porque teve 5 anos de experiências na vida, e aí sim, cresceu, evoluiu, se atualizou normalmente e viu, conseguiu enxergar o valor do conteúdo proposto por aquele livro. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Avançada a hora, talvez tenham questões aqui que a gente não conseguiu responder, mas assim, eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. E que sementinha é essa? Da paz e da tranquilidade. Porque o aperfeiçoamento, ele é inexorável, mas nós já estamos nos aperfeiçoando. Nós não precisamos fazer um esforço monumental para alcançarmos o aperfeiçoamento. Não é isso. É simplesmente vivermos, entendermos que tudo tem uma causa e que não precisamos nem devemos olhar para essa causa. Mas que tudo tem uma finalidade. Aí sim, eu preciso usar a minha energia psíquica para olhar para a finalidade que tudo que acontece me traz por trás. E é exatamente isso que me ajuda no processo evolutivo. E que eu preciso ter muita paciência comigo mesmo. Nós precisamos ter paciência conosco, sermos compreensivos conosco e sorrirmos, porque somos criaturas que merecemos a misericórdia do Pai de mais uma reencarnação. Eu espero que essa sementinha venha a ser irrigada por nosso Senhor Jesus e que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus.